Dois temas complexos. O que o candidato pensa de casamento de pessoas do mesmo sexo, claro que já existe no papel, mas enquanto cidadão, o que você pensa a respeito? O que nós temos hoje é a união estável, né, que é permitido, mas não o casamento. Teoricamente, não é ainda, mas... Isso, que bom que a gente já evoluiu nesse sentido, que hoje... E o casamento em si? Eu sou completamente a favor. Inclusive, nos nossos panfletos, nos nossos debates, nós temos o apoio do Jean Willis, está tocando esse debate aí na esfera federal. Nós somos a favor porque quando nós falamos de direitos humanos, não são aqueles que nós achamos que são direitos, né? Os humanos direitos, como muitos falam por aí. Direitos igualitários é que todos possam expressar sua sexualidade, sua religiosidade, de maneira livre, ética, individualizada, que cada um possa se expressar dessa maneira. Então, eu acredito que isso nem deve ser debate de plebiscito, porque direito humano não deve ser plebiscitado, deve ser colocado em ponto final. Então, sou plenamente a favor. Claro que algumas pessoas se questionam, inclusive hoje eu falava isso em sala de aula, mas as igrejas vão ser obrigadas a promover o casamento? Não. Isso já é debate religioso. O que nós queremos são direitos civis, que eles tenham acesso como qualquer outra pessoa. Veja, casais que passam 30, 40 anos, vivem uma vida inteira juntos. No momento de separação, no momento de morte, eles não têm os mesmos direitos, ali na questão dos bens, como um casal heterossexual. Então somos a favor sim, do casamento homoafetivo. E a adoção? Também sou a favor. É claro que às vezes parece polêmico, né? Mas é claro que essa criança ela tem que ter todo um debate, tem que ser explicado a ela o que está acontecendo. Mas se desde a sua infância há um projeto social, né, que também é uma pauta do movimento LGBT, para que a sexualidade, as diferenças de sexualidade sejam tratadas de maneira natural, né? Quando ele for adolescente, quando ele for adulto, isso vai se dar de maneira natural também. Nós sabemos que esse debate de que a criança vai ser influenciada na sua sexualidade por ver dois pais, duas mães homossexuais, ele não se dá na realidade. Porque todo homossexual é filho de um casal heterossexual. E a sexualidade não é uma opção, né? Você já nasce com ela, é um direcionamento natural da pessoa. Então isso não vai influenciar. Claro que esse casal deve passar por toda a análise como um casal heterossexual. Então, para ver se estão preparados psicologicamente, né? A renda também. Caso isso seja configurado como um casal heterossexual, devem sim ter o direito de adotar. Reforma política. Claro que o debate, muitas das vezes, é no Congresso, mas também tem no município e na esfera estadual. O que pensa da reforma política? Essa é uma pauta básica nossa que passa pela radicalização da democracia. O que nós temos hoje é uma falsa democracia. A ideia de que a população ela vota e através disso ela está atuando. Então nós somos convocados de 2 em 2 anos para votar e como se esse fosse o nosso único papel. E o dia a dia? E esse candidato, depois de eleito, o que ele tem feito? Por que falta essa transparência dos candidatos, inclusive da região, né, de mostrar o que eles têm feito? Então nós somos favoráveis à criação de conselhos. Mas conselhos já existem. Mas conselhos que não sejam apenas opinativos, né? Que não deem apenas a sua opinião. Né? Olha, nós defendemos isso. E a gente sabe que quando esbarra no interesse das grandes corporações, eles votam não e pronto, o que o conselho disse. Então que algumas esferas, estes conselhos, possam deliberar também, possam decidir, já encaminhar o projeto diretamente para a Câmara, né, para o Congresso. Então, aumentar essa participação popular dentro da política. E nós sabemos que isso passa por um processo de educação política também. Nossa população ela não se sente identificada. Ela é até um pouco niilista com a política, né? Há um descrédito muito grande. Daí a gente vê o voto em alguns candidatos que pautam pelo humor, né? E a população já descrente de que algo possa ser feito, acaba optando por esse caminho. Então, para mim, reforma política, o principal é a radicalização da democracia. Outro tema que merece destaque, apesar que cabe um pouco mais a Congresso, mas tem que ser debatido também em assembleias legislativas e no município. Reforma trabalhista. Nós vemos alguns candidatos até defenderem aí que deve haver uma regressão, deve criar uma maleabilidade nos direitos trabalhistas.
Para o trabalhador que está ouvindo nesse momento, que está nos vendo nesse momento, ele sabe muito bem o que é flexibilizar direitos. Flexibilizar direitos é se posicionar ao lado do grande capital, é se posicionar ao lado do patrão. Então nós temos em Franca agora o caso da TNUI. Será que esses trabalhadores vão receber aí o que é devido? Será que seus direitos vão ser garantidos? E é até um desafio, né? A gente sabe que nós temos um salário mínimo muito baixo. Os direitos trabalhistas, depois de uma época de muita luta, final da década de 70, década de 80, até em Franca o sindicato foi forte na década de 90, o que a gente vê hoje é um esvaziamento da luta, né, pelo trabalho. A gente sabe que houve um esvaziamento geral dos movimentos sociais. Então essas pautas têm que ser levadas. E nosso compromisso principal é com os trabalhadores, não com os patrões. Claro que isso passa por toda uma estrutura, devem ser levados em consideração. Mas e os trabalhadores? Desafio aqui, né, como já foi dito antes, desafio um patrão a conseguir sobreviver com uma família com salário mínimo, com R$1.000, como muitas vezes se espera dos trabalhadores em Franca. Outro tema que chama a atenção, reforma tributária. Claro que cabe ao Congresso, mas o que penso disso, nós estamos chegando ao final também, e na sequência, suas considerações finais. Certo. Então, brevemente, só retomar a questão do ICMS, Sim. Né, que para nós é básico. Então, você zerar o ICMS básico, deixar bem claro que esse ICMS básico são sobre produtos básicos da sociedade, produtos úteis, necessários, ligados à alimentação, ligados ao transporte, roupas, educação, né, tecnologia. Então, quando você zera esse ICMS básico, o produto vai ficar mais barato, bem mais barato. Isso é bom não só para o trabalhador, para a população que vai comprar mais barato, mas para o produtor também, que vai vender mais o seu produto. E lembrando também como esses impostos, então, serão recolhidos para áreas importantes. Taxação de grandes riquezas, né, que esse sim deve ser o nosso foco. Taxar aqueles que têm acima do necessário, para aqueles que têm pouco possam ter uma vida de qualidade. Suas considerações finais, tem 1 minuto. Gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que a nossa campanha, ela se pauta na seguinte diferença: radicalização da democracia. Então nós temos uma campanha democrática, em que os estudantes participam, pessoas mais velhas participam, opinam, trabalhadores, sindicatos, movimentos sociais. Não recebemos R$1 de empresas. Por que isso é importante? Se formos eleitos, nós não vamos ter o rabo preso com grandes corporações. Quem paga a banda escolhe a música, não é verdade? Chega lá, eles vão defender os interesses das grandes corporações e não da população. Além disso, não pagamos nenhum militante para panfletar, para levantar a nossa bandeira, para colar um adesivo. Todos estão participando da nossa luta porque acreditam, por ideologia. E nós sabemos que para transformar o país, o estado e a cidade, só com sonho, luta, com poesia, só com pessoas que realmente acreditam no que estão fazendo. Não pessoas que acreditam que política é uma troca de favores. Muito bem, esse é o Ulisses Pinheiro, obrigado pela presença. A Rádio Franca do Imperador, ao portal Pop Mundi, foi entrevistado. Na sequência, claro, você terá a participação também de outros candidatos a deputado estadual.